Olá pessoal, eu estou preocupado ainda com algumas pessoas com as quais a gente conversa sobre política, né, o comportamento delas, a postura, a forma de pensar, né, a predisposição para ser enganada, né, com que elas ainda vivem, né, porque uma pessoa chegar a dizer que se você apoia aquele governo dos ricos e você é pobre, você deveria era passar fome, porque está apoiando, você sendo pobre, está apoiando o governo do rico. Então, essas pessoas que ainda estão doutrinadas com essas ideias, essas ideologias, né, essas narrativas que vêm para enganar as pessoas, que herança do marxismo, né, do ambiente do marxismo, são pensamentos, produtos do ecossistema do marxismo, né? As pessoas que é o dividir para conquistar, que é aquelas pessoas que divide o país em grupos e ali divide ali uma tribo, coloca uma tribo contra a outra. Quando a tribo está dividida, as pessoas estão ali em guerra, fica mais fácil de chegar para conquistar e dominar. E aí existe, né, essa divisão, é o pobre contra o rico, o sulista contra o nordestino, tudo que puder dividir fica mais fácil porque vem para abocanhar em bloco, né? Então, o marxismo ele atua dessa forma. E ainda existe pessoas, né? A gente está preocupado porque na época agora vamos ter eleições municipais e as pessoas ainda fazem uma fala dessa, então são pessoas que acreditam que é possível um governo ajudar apenas um lado, que o governo tem que ajudar um lado e que existe o governo de um lado e de outro. Na verdade, a gente vê algo parecido com isso aí no próprio comunismo, né, que é do pessoal também dos marxistas, né, o comunismo, eles tinham a pretensão, né, os comunistas, de estabelecer a ditadura do proletariado, que é a ditadura formada pela classe dos trabalhadores. Então, pessoas que tinham esse pensamento tentou convencer as pessoas a se unirem para adquirir o governo, para chegar no governo, seja lá como for, mas conseguir chegar no governo e uma vez estando lá, iria ficar no poder, alternando ali o poder entre as pessoas do proletariado. Saía um que era da classe dos trabalhadores e entrava outro, mas também que fosse da classe dos trabalhadores. E aí, visto que muitos trabalhadores não queriam fazer isso porque via que é errado, vamos tomar o poder, vamos fazer o quê? Dar um golpe? Como é que a gente vai chegar no poder? E a gente vai dar um jeito de se manter sempre no poder, não dá alternativa, opção para outras pessoas também concorrer, outras pessoas que são de outra classe, a classe dos empresariado, a classe de outras, né, outras pessoas da sociedade, elas têm que concorrer também. Se elas tiverem propostas melhores para o país e as pessoas entenderem isso, as pessoas que vão decidir e votar. O certo seria isso, e não dizer que vai formar uma ditadura do proletariado. A ditadura é os trabalhadores chegar ao poder e se manter para sempre no poder, mandando nos governos e controlando aquele país onde ele chegou ali, né, ao poder. E aí os trabalhadores, eles são também, muitos trabalhadores, proletariado, muitos pais de família, eles são também ligados à religião, eles são também ligados aos princípios de Deus, aos princípios que não muda nunca. Então, eles não queriam fazer isso porque eles viam que tinha muita coisa errada para chegar a isso. Porque o comunismo, dentro do comunismo, tem muitas coisas erradas. O comunismo é contra a religião, o comunismo é contra a propriedade privada. Então, o comunismo ele quer promover ações que dificulte a vida do empreendedor. O comunismo não se importa se estiver um país inseguro, porque a insegurança faz com que o setor privado enfraqueça, as pessoas não invistam, e assim fica mais fácil de ser colocado em prática o comunismo. E aí as pessoas de bem, elas não querem isso. E aí viram, né, o proletariado viu que não queria participar disso aí. Então, essas pessoas que queriam, né, os marxistas, essas pessoas que queriam o comunismo, eles tentaram recorrer a outras fontes, a outras estratégias, a outros recursos para colocar em prática o comunismo. E aí buscaram outras pessoas da sociedade, talvez marginais, outras pessoas que aceitassem
se unir a eles para chegar ao poder, para tomar o poder, né, para aplicar aquilo que eles querem aplicar para chegar ao poder. Então eles foram atrás de outras pessoas da sociedade que não eram pai de família, que não, muitas vezes, que não são cidadão de bens, porque existem grupos numerosos também de pessoas que aceitam fazer o errado. Então quem aceita isso, quem diz que as pessoas estão divididas em classe, né, e que aceita isso como normal, são os marxistas, que é quem separa as pessoas em grupo. Não existe essa coisa do pobre, o rico, o governo dos pobres, o governo do rico. Mas o governo bom é aquele que é o governo do país, que dá oportunidade para o país, a liberdade para que todo mundo possa empreender, todo mundo, de acordo com a sua capacidade, possa produzir algo de bom para si e para a sociedade ali, né? Algo bom para si e algo que vai trazer benefícios coletivos, né? E automaticamente, naturalmente. Quem tem condições apenas de fornecer o trabalho, a mão de obra, vai fornecer. Quem tem condições de empreender, de investir o seu capital, arriscar ali, né, empreender, arriscar, ter a criatividade de colocar um negócio em prática, um projeto, vai colocar e vai produzir riquezas, vai gerar uma produção ali e vai trazer benefícios para o país, né, direto e indiretamente. E para isso com liberdade, através da interdependência, um dependendo do outro ali, vai fomentar o investimento um do outro. E sendo fácil, sendo atrativo, o governo gerando as condições, as pessoas vão investir e vai gerar aquela concorrência que é quem vai trazer os benefícios, como preço baixo, como uma produção, uma oferta, uma superprodução, né? E aí as pessoas vão ter ali alternativa, vão ter uma variedade de produtos aos quais elas vão escolher, decidir. Então não vai existir uma escassez como existe nos países comunistas, onde só o governo produz e ele não consegue produzir com grande escala, não consegue produzir uma variedade, e aí as pessoas têm apenas aquele produto monopolizado ali, onde eles não têm opções, né, de escolher uma segunda ou terceira opção, ou uma alternativa àquele produto, e eles são obrigados a consumir aquilo que o governo está oferecendo. Eles são obrigados, no comunismo, a trabalhar naquilo que o governo permite, que o governo obriga, que o governo exige, né, que gera aquela frente de trabalho, né, se é que o comunismo gera uma frente de trabalho, ele vai gerar aquilo e obrigar as pessoas a trabalhar naquilo que o governo está exigindo. Ao contrário de um país liberal, de um Estado mínimo, que deixa as pessoas livres, e ali eles vão produzir através da demanda e da procura, e aí vai ter o caminho aberto, vai ter opções para as pessoas decidirem, né? As pessoas vão ter a livre iniciativa respeitada e eles vão produzir aquilo, trabalhar naquilo que ele gosta de trabalhar, que ele tem mais disposição, predisposição para fazer, para trabalhar e para produzir, né? E vai correr atrás de concorrer atuando naquela área que ele decidir. E aí não existe essa coisa do governo do rico, governo dos pobres. Tem que ser o governo do país, fazer o país andar, que o mercado anda sozinho, o mercado gera os empregos sozinho, gera a economia sozinho, gera imposto para o governo, produção, ofertas, né, que gera os preços baixos, que gera concorrência e que traz benefício para a população. E a melhor forma do governo ajudar os pobres é dando emprego, porque dando apenas um benefício ali, insuficiente, é muito pior do que dar um emprego, do que a pessoa ter acesso a um emprego onde ela vai passar a ganhar mais, onde ela vai ter, através da meritocracia e da demanda ali na empresa, ela pode crescer, ela pode passar a ganhar mais, qualificar mais, crescer e passar a ganhar um salário cada vez maior, dependendo do desempenho dela, né? Se é que é um país onde haja essa liberdade. Então, a melhor forma do governo ajudar os pobres, ajudar as pessoas, ajudar a classe do proletariado, é dando emprego. E o governo, a melhor forma dele dar emprego é dando emprego através do setor particular, do setor privado, através da geração de oportunidade para as empresas, gerar esses empregos, né? Então,
O governo apenas vai gerar as condições, o estímulo para que o investidor venha e passe a produzir, e produzindo ele vai precisar de mão de obra e ele vai contratar. E contratando ele vai dar os empregos, né, indiretamente ali. Então o governo estará ajudando apenas, indiretamente, apenas promovendo o caminho aberto, promovendo ali as condições para que o mercado anda sozinho. Então não existe essa coisa do governo dos pobres, governo do rico. Se é o governo dos pobres, é o governo que vai. Qual é o governo dos pobres? Aquele que gera benefício, distribuição de renda na mão das pessoas carentes, dependendo do governo. Esses recursos com os quais ele sustenta, ele provê, ele fornece para esses dependentes, para essa classe, para essa população carente, né, do governo. Esses recursos são gerados por quem? Se não pelo setor privado, se não pelas pessoas que trabalham, que investem, que pagam impostos. Se não pelos próprios trabalhadores, né, pelo consumidor. E o consumidor é aquele que tem o poder aquisitivo. Tem por quê? Porque trabalhou, porque produziu. Então, o governo que é bom para tudo isso é o governo que ajuda a produção. É o governo que, que faz o país fluir, que faz o país ter produção, ter investimento. E isso através do setor privado, através do que se chama os ricos. Quem é o rico? Aquele que produziu alguma coisa, que produziu o mínimo de riqueza. Então não existe essa coisa do marxismo ali, querer colocar na mente das pessoas que o produtor é alguém mau, é um malvadão, é contra a classe dos trabalhadores. Então, na cabeça deles, quem é que é o bom? Quem é que traz benefício para o país? São as pessoas que causam insegurança? São as pessoas da criminalidade? Quem são? Então, a gente tem que valorizar aqueles que produzem as riquezas que sustentam todo o país e não a classe de quem está ali para destruir ou para consumir.